Só quando fiz 9 anos é que fui atinar. Os mistérios e absurdos que eu tanto não encontrava no dia a dia da minha casa estavam me esperando aquele tempo todo nos livros da sala de estar. Naquelas páginas empoeiradas, eu passeei no sítio do Pica-Pau Amarelo, viajei nos istos ou aquilos, enfrentei o gênio do crime, faturei o caneco de prata, fiquei maravilhado de encantações e doideiras. Mas o melhor foi quando descobri que as páginas em branco dos cadernos não serviam só para dever de casa. Elas me convidavam a enchê-las de histórias, segredos e imaginação. Eu aprendi a ser aprendiz de poeta. Lino de Albergaria é mineiro de Belo Horizonte. Fez mestrado de editoração na Universidade de Paris. Estagiou em editoras e bibliotecas infantis. Desde a infância, foi atraído pela invenção literária. Suas primeiras histórias infantis foram publicadas em revistas para crianças na Bélgica. Sua estreia em livros se deu em 1984 com Túlio e a Chuva, Naná e Eurico ri à toa. No livro O Correspondente Estrangeiro, Lino de Albergaria fala sobre o preconceito de cor, tão arraigado nas pessoas que nem é percebido. As ilustrações de Marcelo Moreira realçam a bela narrativa em forma de correspondência. Contudo, preto é a cor da noite, também a cor do céu, o fundo desse pano bordado das estrelas e da lua. Se não houvesse a noite e a cor negra, a gente não enxergaria os outros pontos do universo. Os homens não iam ter a noção da nossa dimensão, não iam se lembrar, ao final de cada dia, do nosso lugar no espaço. Preto ou marrom é a cor da pele, que faz contraste tão bonito com o branco e o rosado de outra pele, do mesmo modo que a luz do dia e o escuro da noite. Hoje eu acho isto. Procuro avaliar de outro modo o que é negro, encontrar a sua beleza que existe na natureza e nas pessoas. Preconceito, eu acho que é diferenças sociais entre o rico e o pobre, preconceito racial entre o branco e o negro, e também eu acho preconceito entre a mulher e o homem, que tem coisas que o homem pode fazer e a mulher não pode. Discriminação, por exemplo, social, do rico para o pobre, e da religião também. Tem que melhorar isso e botar na consciência que todos nós somos iguais. Flávio de Souza é ator, autor e diretor de teatro. Sua estreia como escritor para o público infantil se deu na revista Recreio. Estreou no teatro para crianças com a peça Vida de Cachorro, que recebeu o prêmio Mambembe em 1982. Meu pai chegou bravo do serviço. Eu saí de perto. Ele subiu para o quarto, minha mãe foi atrás. Era um daqueles dias. Eu sabia que ia ouvir gritos, socos na porta do guarda-roupa. Senti vontade de chorar, mas não chorei, porque homem não chora. Meu pai tinha sido despedido do emprego. O jantar foi silencioso. Todo mundo comeu pouco e fomos dormir. Mas o sono não vinha. Me revirei 738 vezes na cama. Então, eu chorei bem baixinho. Eu tentei segurar, mas não deu. Homem não chora? De noitinha, eu fiquei pensando. Ele ia voltar e ia acontecer de novo a brigalhada. Aí eu ouvi o barulho do carro. Parou, desligou o farol, abriu a porta. E meu pai entrou em casa com um sorriso deste tamanhão e com lágrimas escorrendo pela cara. Mas não é possível, eu pensei. Homem não chora. Ele tinha arranjado emprego até melhor e estava feliz. E chorando, ele me abraçou. Beijou minha mãe e foi o jantar mais feliz daquela Copa Cozinha. Eu ria, mas a minha cabeça estava em confusão. Homem não chora? E aí eu resolvi perguntar para eles. E os dois, abraçados, me contaram que chorar não é defeito. Serve para acalmar, para pôr a tristeza para fora e a alegria para dentro. Que bom! E que os lobos, quando estão tristes, uivam para a lua. Os pássaros voam sem parar. Os peixes nadam no escuro. Mas homem não chora. Eu acho esse preconceito que o homem não pode chorar muito ridículo, porque o homem é igual, tem os mesmos sentimentos que a mulher.
E ele deve chorar sim. Eu acho uma besteira, um preconceito, porque ele é como qualquer pessoa, como uma mulher, uma criança. Eu acho que é uma maneira de expressar sentimento, eu acho que todo mundo tem que expressar seus sentimentos. Às vezes, quando ele tem um grande amor da sua vida, ele chora. Stella Maris é ficcionista, poeta, professora, produtora de TV e pesquisadora do folclore brasileiro. Nasceu em Minas Gerais, mora em Brasília. Estreou em 1979 com o livro Dentro das Lamparinas. Em 1986, ganhou o prêmio de literatura com o livro O Último Dia de Brincar. Esta belíssima narrativa de Stella Maris ganhou as ilustrações de Vlad Eugen Poenaru. No livro O Último Dia de Brincar, Stella Maris fala sobre o ato de criar numa linguagem especial, seivosa e concisa, carregada de intenções e gradações que mostram a fusão entre o eu e o mundo, numa reflexão extremamente poética. Faço ideia. Primeiro, a ideia de ver e bato os olhos no rio, numa pedra, no tronco de uma árvore, na casa, no bule, um rosto, uma folha de papel. De tanto me ver, vou repetindo tantas ideias de não olhar. Faço ideia. Segundo, a ideia de querer. E seguro nas mãos o rio, a pedra, o tronco de uma árvore, a casa, o bule, um rosto, uma folha de papel. Então me quero. E de tanto me querer, eu vou repetindo tantas ideias de não desejar. Faço ideia. Terceiro, a ideia de ter. E guardo para mim o rio, a pedra, o tronco de uma árvore, a casa, o bule, o rosto, uma folha de papel. E de tanto me ter, vou repetindo tantas ideias de não conquistar. Stella Maris é uma autora mineira. Ela nasceu na cidade de Dores de Indaiá. Só o título da cidade já nos dá curiosidade de conhecer o que ela escreveu. O que mais me impressionou quando li o seu primeiro livro foi a questão da sua linguagem. A Stella tem uma linguagem cativante, muito diferente do que nós estamos habituados a ler. Ela escreve essencialmente para jovem, não tanto para criança, e com imagens muito lindas, imagens poéticas. E é muito engraçado, porque ela pega coisas do cotidiano e transfere isso para sentimentos e emoções do jovem e da criança. Assim, quando ela fala em colher jabuticabas, encher um samburá de jabuticabas maduras, ela ao mesmo tempo nos chama a atenção sobre o tempo e a quantidade, o que é tudo, se tudo daria dentro de um samburá, e começa a fazer imagens. E nós começamos a viajar com ela. Cativa ao leitor de conhecer essa autora que tanto nos fala de fatos e crianças e acontecimentos e dentro de uma realidade muito diferente da nossa, da cidade grande. Os livros mais procurados aqui, infantis, são de historinhas de animais. As crianças adoram histórias de bichinhos. Eles gostam muito de sapinho, de tartaruguinha, de todos os bichos. Mas também há uma série de livros interessantíssimos que eles gostam muito, porque as ilustrações também são maravilhosas, que são exatamente da Bruxa Onilda. Bruxa Onilda vai à festa, o casamento da Bruxa Onilda, as férias da Bruxa Onilda. É uma série que eles gostam muito. O nosso papel na biblioteca é exatamente levar a criança ao livro. E o livro que realmente vai desenvolver a linguagem, vai desenvolver a ideia, vai fazer com que a criança redija melhor, porque exatamente tem um texto que contém tudo, a pontuação, os diálogos, como se formam os diálogos. Então, ali é realmente aula. A criança aprende brincando, vivenciando a história. Nós aqui temos uma faixa de 11 mil livros e 398 usuários inscritos na biblioteca. Eles levam livros emprestados para casa e fazem consulta em casa ou aqui na biblioteca. Nós temos o serviço de referência, que o aluno consulta aqui na biblioteca mesmo. Eles vão à estante acompanhados de um funcionário, tá, que acompanha eles, fazendo com que a pesquisa
tenha desenvolvimento. Nós temos aqui todas as sextas-feiras a Hora do Conto. Era uma vez, há muito tempo, uma menina que usava sempre um casaco e um capuz de lã vermelha. Por esse motivo, ela era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Poxa, vovó, mas a senhora também está com uma boca tão grande. É pra comer esses docinhos melhores. Pulou e foi querer pegar cestinha, chapeuzinho, e ela gritava muito. Ai, socorro, socorro! Qual a parte que vocês mais gostaram? Da chapeuzinho. Eu gostei mais do pulmão. Bem, vou contar uma história que eu inventei de um menino que ele não tinha condições financeiras e que o maior sonho dele era ganhar alguma coisa assim de valor, sabe? Um brinquedo, alguma coisa assim que realmente guardasse na lembrança dele. Então ele fez um pedido a Papai Noel, mas os pais deles leram essa carta, comovidos, fizeram de tudo para comprar esse carrinho, porque ele estava com grande esperança de conseguir esse carrinho. E eu fiz em homenagem a essas crianças que realmente não têm condições, os pais não têm condições de comprar alguma coisa assim de valor. E gostei realmente de fazer essa historinha. Rogério Andrade Barbosa é escritor e professor. Trabalhou como voluntário em programa educativo das Nações Unidas. Lecionou para crianças durante 2 anos em Guiné-Bissau. Baseado nessa experiência, selecionou e escreveu textos que divulgam aspectos da cultura africana, como na série Bichos da África, que ganhou belas ilustrações de Cissa Fittipaldi. Eu já viajei muito, eu morei 2 anos na África, então eu diria que muitos dos meus livros eu escrevo sobre assuntos que são passados na África, que tem como tema a literatura oral africana, mas é lógico que eu não escrevo apenas sobre África. Eu tenho várias histórias também passadas no Brasil e eu sempre digo que as ideias estão por aí. Uma ideia para um livro pode surgir de uma notícia de jornal, uma fotografia, um filme, quer dizer, são vários os processos, né? Eu diria que escrever é um trabalho gostoso, mas é um trabalho também que é difícil, né? Eu levo aí de 4 a 6 meses para fazer uma história, né? Eu tenho que pesquisar bastante. Tem dias que eu faço apenas uma página, cada página eu escrevo 3, 4, 5, 6 vezes, quer dizer, é um trabalho lento, mas que me dá muitas alegrias também. Peixinho fora d'água tomando banho de sol. Embaixo d'água corrente, um pato muito tranquilo está escovando o dente. O frio pode ser quente? Jandira Mazur nasceu em São Paulo. Formou-se em psicologia, doutorando-se em psicofarmacologia. Foi um dos nomes que contribuíram para a renovação da literatura infantil brasileira. Nós trabalhamos basicamente com histórias. Eles estão num momento crucial, que é o momento da alfabetização. É um momento em que eles estão descobrindo todas as possibilidades que essa escrita e essa palavra vai ter na vida deles. Então, nós trabalhamos com livros de histórias variados. No caso desse livro Porquês, nós trabalhamos questões como coisas que a gente poderia refazer se a gente tivesse a chance de voltar atrás. Nós trabalhamos as questões também do crescimento, né? O que ele vai ser quando ele crescer, ou então por que ele não gostaria de crescer, ou ainda por que ele quer crescer. São situações que estão muito presentes na idade da minha criança. Por que as meninas são mais choronas do que eu? Por que será que tem coisas que a gente faz que não dá para voltar para trás? Quanto vou ter que crescer para poder entender? Trabalhar com sala de leitura é um trabalho que pode ser super diversificado, porque nós temos uma gama infindável de livros
super excelentes. E cada história nova que a criança descobre, cada livro que ela lê, ela está abrindo inúmeras possibilidades de encarar esse mundo de formas novas. Ler é fundamental, ler é totalmente importante na vida de uma pessoa. Fernanda Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro. É psicóloga infantil e vem de uma família de escritores. É neta de Júlia Lopes de Almeida e sobrinha-neta de Adelina Lopes Vieira, ambas importantes escritoras dos primórdios da literatura infantil e juvenil no Brasil. A pedra de toque de sua criação é a fantasia. Estou louca para aprender tudo sobre Horizonte. Que bom! Gosto de alunos assim, entusiasmados. Muito bem. Primeiro quero ver o que você já sabe. Sabe alguma coisa sobre o Horizonte? Saber mesmo não sei não, mas tenho muitas opiniões. Opiniões? É sim. Quer que eu diga? Quero. A minha primeira opinião é que não existe um horizonte só. Existem muitos. Está enganada. Horizonte é só um. Eu sei que todos acham que é só um, mas justamente vou escrever um livro chamado Horizontes Novos. Você vai escrever um livro? Vou. Eu acho que criança também pode escrever livros, se quiser. A senhora não acha? Acho, sim. Pois no livro vou dizer todas as minhas ideias sobre Horizonte. E são muitas? Um monte. Por exemplo, eu acho que nós duas não devíamos estar aqui. Ué, onde devíamos estar, então? No horizonte mesmo. Assim, a senhora, em vez de ficar falando, bastava me mostrar as coisas. E eu entendia logo. Sou muito boa para entender. Já percebi. Tenho muita pena dos professores. Coitados, falam tanto. É verdade. Então, se está de acordo, por que não vamos para o horizonte já? Não, não pode ser. Por quê? Não sei se é permitido. Não foi assim que eu aprendi horizontologia no colégio. Por isso é que a senhora é tão magrinha. Hein? Coitada, levou anos aprendendo horizontologia sentada. Quer saber de uma coisa? Vamos! O horizonte fica no meio do mar. Eu não sei onde que fica o horizonte. Lá no final do mar, bem lá no final. O momento da leitura, seja entre pais e filhos, ou seja entre professor e aluno, deve ser principalmente um momento de prazer e de comunhão. E de transmissão de encantamento. Quer dizer, o adulto só deve ler o que ele próprio goste de ler. Ele também deve se encantar com a história junto com a criança. Então, essa troca de vivências, essa troca de encantamento, eu não tenho outra palavra, é um momento de encantamento. Eu friso bem a importância a criança já está alfabetizada, mas ainda não lê com desembaraço. Então, o adulto continuar lendo aquele hábito tão gostoso, aquele momento tão maravilhoso entre pais e filhos ou entre professor e alunos, que quando a professora gosta é também um momento muito mágico, que aquilo continue ainda por muitos meses, até que um belo dia acontece uma outra coisa mágica. É aquele momento em que a criança, ou porque naquele momento a mãe não pode ler, ou porque um livro seduz muito, ela abre o livro sozinha e descobre que sabe ler bem, né? Ler, verdadeiramente ler, que é o ler interpretando, é o ler dialogando com o autor. Então esse momento é assim como um navio que deixa o porto e parte para o mar alto. É um momento lindo, sabe? Lindo, indescritivelmente lindo. Léo Cunha nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais. É produtor e redator publicitário. Ganhou o prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1993, como autor revelação com as obras O Sabiá e a Girafa, Pela Estrada Fora e Lições de Girafa. Comprei na loja uma girafa feia. Feita de borracha, feia, mas prática. Na banheira boiava. Depois do banho, a girafa molhada. Esfirra água no chão da sala e cozinha. Depois de enxutinha, ela volta pro quarto. Esse perde na selva dos brinquedos esquecidos. Luciana Sandrone nasceu no Rio de Janeiro e é um dos nomes de destaque entre autores infantis da década de 90.
Sua obra é altamente recomendável para crianças pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O meu processo de criação, ele é muito ligado também à realidade, né? Eu acho que eu preciso estar com as pessoas, conversando, preciso estar na rua, vendo as pessoas, eu preciso ouvir música, preciso ler muito, né? Ler dá muita ideia, né, para a gente escrever. E acho que basicamente é isso, assim, não ficar isolada, que realmente não dá para ficar isolada, né? A gente está dentro do mundo pesquisando, explorando o mundo, né? Ele é que dá material para a gente. O mundo é como se fosse nós somos escritores, somos como grandes cientistas, né? Procurando, pesquisando ideias para escrever os livros, escrever as histórias, né? E os meus livros, eles partem basicamente disso, né? Dos problemas do dia a dia, da realidade. Por exemplo, Luz Vai à Praia, ele é sobre a poluição na Baía de Guanabara. E eu tive a ideia lendo jornal, lendo e vivendo mesmo, né, a experiência da praia poluída, que não era a minha experiência na infância. Então, isso tudo é que faz a gente criar, né? Todas essas coisas que acontecem ao redor da gente, isso tudo entra no livro. E os meus outros livros, Memórias da Ilha, por exemplo, são as minhas memórias de infância, né? Então, o material da minha infância, as minhas memórias, isso a minha vida, né, criança, isso foi também material para a criação. Então, tudo isso entra no livro, entra na história, né? Faço ideia. Sexto, a ideia de escrever. E reencontro a primeira ideia e torno a ver o rio, a pedra, o tronco de uma árvore, a casa, o bule, um rosto, uma folha de papel. Então escrevo. E de tanto escrever, eu vou repetindo tantas ideias de não ficar. Faço ideia. Sétimo, a ideia de ler. E tudo recomeça e recomeça. E mais uma vez eu amo o rio, a pedra, o tronco de uma árvore, a casa, o bule, um rosto, uma folha de papel. Então alguém lê. Tem tanta coisa que não se pode fazer. Mas a folha de papel traz um rosto, o bule, a casa, o tronco de uma árvore, a pedra, o rio. E o rio vai e vai. E dentro do rio tem sempre uma ideia de amar.